Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast. E esse mês eu quero te contar uma novidade, será o nosso novo formato. Durante esse mês nós vamos entrevistar várias pessoas que trarão um conteúdo muito mais dinâmico, objetivo e real. Estaremos entrevistando pessoas que trilharam um caminho real do empreendedorismo. E você vai aprender com eles que crescer, pessoal, não é linear. E você vai mergulhar nesse mundo real de empreendedorismo. Venha conosco, nesse mês de novembro a gente vai estar entrevistando várias pessoas e elas vão estar mostrando as pressões que sofreram, as quedas, e você vai perceber que empreender pode ser para você. Não é fácil, mas todos podem empreender, obviamente com qualidade. Então prepare-se, pessoal, porque esse mês vocês vão mergulhar em jornadas masculinas que inspiram e que mostram a verdade por trás do palco. Se você quer se fortalecer e aprender com pessoas que trilharam um caminho da realidade empreendedora, vem conosco. Está aberta a temporada do TGCast de novembro. Se o mercado é o seu mundo, o TGCast é o seu mapa. Começa agora o nosso TGCast. Olá pessoal, estamos aqui no restaurante Pizelli com Juscelino Pereira, empresário, casado com a Renata, que daqui a pouco se tornará uma cidadã reconhecidamente italiana, com fé em Deus. Juscelino, primeira coisa que eu queria perguntar a ti, como surgiu a ideia de investir nesse negócio? Bom, o sangue empreendedor vem da minha família. Meu avô saiu de Minas e veio empreender no interior de São Paulo como agricultor. Um pequeno pecuarista, agricultor, uma pequena fazendinha, né? Ele constituiu com muito trabalho e criou 10 filhos. E os filhos foram crescendo e também nessa cultura de fazer negócios, produzir, vencer, conquistar. Então meu pai não foi diferente, quando casou, tinha um pequeno sítio, depois um tempo minha mãe estava grávida e meu avô foi lá visitar meu pai. Meu avô era fã de Kubitschek, fã muito forte, estudioso sobre o atacado. E ele falou para meu pai: coloca o nome do seu filho que vai nascer de Juscelino. Então eu tive esse privilégio, meu avô me deu o nome. E eu cresci ajudando meu pai na roça e na venda. Meu pai tinha uma venda de secos e molhados no interior de São Paulo, Joanópolis. Assim fui crescendo, depois, após os 10, 12 anos eu trabalhava nas hortas do pai. E também eu fazia particular, porque eu queria vender algumas coisas na cidade e ter o meu dinheiro. Então já um mini empreendedor já começou ali. Foi passando os anos e ali a vida do sítio é muito pesada, sacrificante. Alguns amigos iam embora para estudar na cidade grande e eu ficava naquele dilema: fico aqui ou vou embora. Com 17 anos eu estava realmente assim indeciso se continuaria ali, porque realmente eu precisava decidir ou se ficava ou ia embora. E eu comecei a pesquisar na região alguma plantação que ninguém fizesse. Algo diferente, Algo né? diferente. Então, como plantava feijão, milho e hortaliças. E eu acabei sonhando com ervilhas. Ninguém plantava ervilhas. Justamente. Meu avô plantava, meus tios, meu pai. Eu falei com um amigo sitiante, vizinho, se dava ervilha na região. Ele falou: tá, a terra é muito boa, é igual feijão, você pode plantar que dá. Não tinha como pesquisar na época, não existia Google, internet. Eu primeiro fui até uma cidade grande, Bragança Paulista, e comprei semente de ervilhas, voltei, preparei a terra e plantei. Cresceu um monte de ervilhas, fui sonhando que ia realmente me dar bem, né, com aquela colheita de ervilhas, né? Quando chegou na época da colheita, os amigos, a família foram ajudar, e meu tio tinha um pequeno caminhão, enchemos o caminhão de ervilha e fomos com um entreposto em Bragança Paulista entregar as ervilhas para alguns compradores locais. E ele, o pessoal foi analisar as ervilhas e de repente volta para mim e fala: estão todas. Nossa. Aí foi uma tragédia, eu fiquei sem entender e ele me explicou: olha, você plantou um tipo de ervilha que tinha que ter colhido antes, a ervilha torta. Eu pensei que era ervilha normal em grão, aquela do latinha, o pessoal, né, conhecia aquela da latinha. Portanto, a semente que eu comprei, o cara me deu errado. Perdi toda a minha horta de ervilhas, me deu uma revolta, né, e falei: vou embora. Larguei a vida da roça, a minha família, e vim trabalhar em São Paulo.
um restaurante simples, lanchonete, na Zona Oeste, São Paulo, na Casa Verde. Comecei ali limpando o chão, fazendo lanche, atendendo o balcão, café da manhã e tal. E aí fui tomando gosto pelo atendimento ao cliente. Fui tomando gosto, e aquela clientela. Atendimento pessoa a pessoa. Isso. Sempre olhando nos olhos e fazendo o melhor para o cliente. E o cliente me devolvia amizade e conselhos. Falava para mim, você tem que ser garçom nos Jardins. Eu falava, onde é Jardins? Porque eu morava no extremo da Zona Norte de São Paulo, eu morava na Zona Oeste, nunca tinha vindo para essa região, paulista, nada, nunca. E aí eu fiquei curioso aonde é o Jardins, porque lá ganha muito dinheiro, então eu quero trabalhar lá um dia. Sonhei. Passados alguns anos, saí, fui para outros restaurantes, passei para o centro de São Paulo, Rua Boa Vista, fui garçom no restaurante da sede do Jockey Club. Aprendi muito, alta gastronomia, chefe francês, depois consegui um emprego no Jardins, década de 90, no St. Peters, que era em francês também, alta gastronomia, e dali eu consegui entrar no Fasano, que era o principal restaurante da região na época, italiano, alta gastronomia, e ali eu fui fazer curso de vinhos, eu me tornei sommelier. E fiquei trabalhando no mundo dos vinhos, em maître, em sommelier, e foi dando muito certo. Em 94, o Fasano expandiu para um outro restaurante e me promoveu para ir para esse outro restaurante. E aí, chama Gelo, e deu muito certo. E aí, a minha carreira deslanchou, comecei a ir para a Itália, para a Europa no geral, mas principalmente para a Itália, América do Sul, Estados Vinícolas, né, e restaurantes. Eu comia, anotava tudo que eu comia, registrava tudo, pesquisava e voltava e falava com o chefe, vamos fazer um prato que eu comi em tal lugar, muito bom. E aí eu comecei a fazer pratos com o chefe, ajudar o chefe a construir receitas, sabe? Comecei a gostar muito dessa brincadeira. E foi passando os anos. Com 30 anos eu estava gerenciando o restaurante, no topo da minha carreira. Realizado profissionalmente, né? Total confiança dos proprietários. No Iguatemi tinha um restaurante do grupo que eu também supervisionava, mas veio um ditado do avô que falava para os netos, quando a gente tinha lá 12, 15 anos, vocês têm que trabalhar, estudar, viajar, não tem que ter medo de nada, mas até os 35 tem que estar para o mar. O que quer dizer isso? Ou com o seu diploma, ou com o seu sítio, ou um bom emprego estabilizado. Não pode chegar independência financeira. Independência financeira. Não pode chegar perto disso, independente de pensão, de mesada de pai. Nem do Estado, principalmente, né? Exatamente. Então lembrei disso. Falei, bom, eu com 30, eu falo 5 anos, tentei esquecer. Quando menos esperava, eu estava rabiscando um caderno, como é que vai ser o meu negócio? Então, vou fazer uma tratoria. Vim para a Itália, vi as tratorias, pesquisava, voltava, não tinha nada parecido. E comecei a montar um projeto de uma tratoria numa simplicidade de um caderno, que eu não tenho faculdade, e comecei a escrever quantos lugares que eu ia ter e tal. E aí, foi passando o tempo, com 34 anos, eu dei um desespero, pedi a conta, e comecei a procurar lugar, eu queria que fosse da região de Jardins, e encontrei esse local que era no bistrô francês, está passando ponto, foi tudo assim mágico e misterioso. Tudo acontecendo no seu momento, no né? seu momento certo e divino. De repente estava pedindo a conta e achei esse ponto, e eu fazia aula de italiano e o projeto então estava no caderno, tinha o local e não tinha nome. Tratoria do Justa, meu apelido é Justa, JK, presidente, vários apelidos que os clientes carinhosamente me deram. E eu falei, não, eu estou em presidente, não dá. Aí uma aula italiana, o professor ensinava sobre gastronomia italiana e ele falou Piselli. Eu não lembrei na hora, ele virei para o colega, Você lembrou? aí ele gelou a barriga, disparou o coração, fiz uma retrospectiva. Falei, puxa, a Horta de Vilhas que me fez ir para São Paulo foi um impulso, que me fez conhecer a Itália, vai chamar Piselli. Esse negócio, comecei a falar sozinho comigo mesmo naquela aula. Né? Eu saí da aula e comecei a flutuar. Começou a pensar no Piselli. E saí decidido e foi dando tudo tão certo. Reformamos aqui e chegou no dia 31 de julho de 2004. Eu completava 35 anos do restaurante que eu estava celebrando. No dia do aniversário. Que bacana, que presente, né? E de 2004 para cá, quais foram os grandes desafios que Piselli enfrentou? Bom, já no início ele enfrentou o grande desafio porque eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que chutar o escanteio, cabecear e pegar esse goleiro. Você imagina, né? Então eu queria que
fosse do meu jeito. Então eu ficava na sala, ia pra cozinha, olhava para prato, estava bem de manhã. Sua esposa chegava a trabalhar contigo ou não? Nessa época eu não era casado com a Renata ainda, né? Então eu tinha que fazer tudo de manhã, ver a compras financeiro, como é que era a divulgação que eu ia fazer, assessor de imprensa, falar com todo mundo. Do meu jeito simples, meio marqueteiro simples assim da roça, mas fui fazendo. Vocês já conheciam, tinha uma clientela maravilhosa, né? Eu fiz o que fui fazendo, porque lá eu fui construindo ao longo de 12 anos do grupo, eu tinha uma agenda de bolso que ficou com o nome de pessoas, sobrenome e o prato que gostava. Então eu fui fazendo um atendimento personalizado. E criei naquela época um jargão que é o maravilhoso. Então as pessoas chegavam, ô Jussa, vou comer esse ravioli maravilhoso. Eu me sentia bem com as coisas. Vou tomar esse Chianti maravilhoso. Então, esse jargão foi pegando, eu fui passando para a equipe, todo mundo tem que falar maravilhoso, que é uma energia positiva, as pessoas têm que se sentir bem e tal. E aqui, no início, foi esse desafio de conquistar uma clientela, fidelizar uma clientela, fazer de tudo e não é fácil, né? Então, foi muito difícil tudo isso, aprender coisas novas, novos desafios. Então, ao longo dos primeiros anos, foi bastante desafiador. Foi noites mal dormidas, foi pesadelos que você sonha que dá caindo água no restaurante, está inundando tudo. Você tem vários tipos de pesadelo, né? Você sonha que a porta está rasgada, que a cadeira está quebrada. Você acorda, meu Deus. Pesadelo. É isso. É incrível. Mas aí você vai aprendendo, né? E sempre estudando na prática ali. Cursinhos, YouTube, revista e devorando leitura. E Estudar, né? Um fala com o outro, estudar, né? O meu ramo, aquilo que eu estou fazendo. E foi dando muito certo, essa clientela foi sendo finalizada cada vez mais e foi sendo surpreendido com matérias boas em jornais, em revistas positivas. Isso me ajudou muito, né? Então a clientela foi muito. Eu imaginava atender 2.000 pessoas por mês, cheguei a atender 5.000 pessoas por mês. Então, assim, quebrou as expectativas, né? E graças a Deus foi indo muito bem. Depois de uns anos, os clientes, já deu certo, faça um negócio. Não, o Piselli é único, não vou fazer mais nada. Eu não queria fazer nenhum outro Piselli. Era uma ervilha única, tinha muito Você achava que tinha que ser só aquele? Só aqui, isso eu achava, né? Mas a vida vai levando. E o tempo vai passando e assim vai mudando também um pouco os pensamentos, né? E aí, como é que foi? Abriu o segundo. Aí o seguinte, aí o meu filho, o Dudu, trabalhava comigo desde os 14 anos. Saí do Dante Alighieri, vinha para cá direto, estava trabalhando comigo. Ele estava com 19 já, depois de 5, 6 anos que eu abri aqui, eu montei um restaurante para ele aqui perto, no jardim, se chama Zena. Quer dizer, Genoa em dialeto. Uma gastronomia da Ligúria, que eu ia para a Ligúria, gostava muito, mais informal, mais jovem, com um ticket médio mais baixo. Eu fiquei de sócio, arrumei um sócio para ajudar ele, chefe da cozinha, o Bertolazzi, que é muito famoso, e ficamos juntos, eu fiquei alguns anos juntos, e depois eu deixei, falei, agora você toca tá lá, né? 15 anos, e tá indo muito bem. Depois, passou alguns anos, em 2014, o dono do Iguatemi me fez um convite para abrir o Iguatemi Faria Lima. E eu tremia. Esse cara não era mais imaginar fazer um outro Piselli. O espaço era do Fazano, eu estava saindo e ele me deixou no espaço. E eu falei, vou pensar. Lógico que não falei não, né? Porque a minha esposa fala, você é tonto, você não tem jeito de andar. Então, aí ele falou, faz um Piselli diferente, você pensar e fiz o Piselli Sul, inspirado no sul da Itália. Porque esse Piselli foi caminhando para o norte. Todo ano que eu ia para a Itália, eu comecei a ir mais para o Piemonte. E aí eu trazia É onde eu moro. É mesmo? É, Torino. Adoro o Piemonte. E aí fui tirando alguns pratos que não eram muito pedidos e fui colocando para o Piemonte. E aí foi piemontizando o Piselli e ficou uma característica, um DNA que é um pouco um toque piemontese. E aí o Piselli surge. Fizemos em 2015, abrimos um sucesso estrondoso, uma inspiração do sul da Itália, então tem pratos de botarga, Sardenha, coisa siciliana, frutos do mar, peixe. Quis diversificar, né, em relação a essa. Exatamente, cada Piselli tem a sua cara.
Tem um toque especial. Depois veio Brasília, que é um toquinho toscano. Você tem lá uma porchetta, um maialino, bisteca fiorentina, tal, né? E o jeito daquele lugar. Então, em Brasília tem um DNA. Veio depois, também no mesmo período, 2021, centro da cidade, Piselli Boa Vista, que é na Rua Boa Vista, com uma vista para o centro histórico. Ali um almoço executivo. E eu passei naquela rua de garçom na década de 90. E volto em 2021 com o restaurante. E o mesmo almoço glamuroso que tinha na década de 90, hoje tem no Piselli Boa Vista. O pessoal de terno e gravata, os advogados, juízes, assim, alto nível. Então me dá muito prazer essas realizações. Depois fiz um mercado do Piselli online para vender os produtos que importa, produtos parceiros, numa loja online, que é o piselli.com.br, que chama Mercado Piselli, 2023. E esse ano, eu sou de Joanópolis, né, interior de São Paulo, passo ali Atibaia, Campinas, essas regiões ali, eu circulo bastante. E o Guatemi me convidou no ano passado a fazer o Piselli em Campinas, no Shopping Guatemi. Esse foi o mais novo. Eu sou mais novo. Então, o local era muito bom, na entrada do shopping, uma esquina, muito privilegiado, voltado para o estacionamento, então as pessoas podem parar o carro e entrar no restaurante, sem entrar no shopping. E aí, foi dando tudo tão certo que abrimos em fevereiro desse ano. E aí, fiz 5 episódios. Você falou tanto de empreendedorismo e falou de conhecer tanto a Itália. O que é que você visualiza no empreendedor italiano e empreendedor brasileiro? Quais são as características, diferenças que você percebe nesses dois países? Bom, uma coisa em comum, o brasileiro e o italiano, eles se parecem muito, né? O entusiasmo, a alegria, o prazer da mesa, o encontro, a enogastronomia, a valorização da enogastronomia, porque a gente tem muita coisa em comum, a gente se dá muito bem. Por isso que o italiano vem aqui, gosta do Brasil, e a gente vai lá e se apaixona por qualquer região que você vai, pela cultura, pela forma de viver. Agora, alguma coisa lá tem uma cultura seguinte: os restaurantes são, a maioria deles são mais familiares, né? Então é o pai às vezes na cozinha, a mãe na sala com o filho e mais uma pessoa, duas. A dificuldade de encontrar mão de obra tem muito lá também, e o custo é muito alto. É o que meus amigos de restaurantes falam, né? Eu converso sempre com vários onde eu vou. Então, e a cultura de lá é fazer aquilo e não expandir, a maioria deles. Aquele restaurante está lá há 100, 200 anos. E não querem mudar, O né? bisavô abriu, o avô, tal, e não querem mudar. Tem 50 lugares, 50 lugares. E eles abrem naquele horário, fecham naquele horário e não tem papo. E vai descansar na hora que tem que descansar. Então, nós não. Aqui, o brasileiro, ele já é um empreendedor diferente. Ele já é mais desbravador. O mercado exige isso, né? Ele atende essa demanda do mercado. Então, o mercado ele quer comer qualquer hora. Tá bom, então vamos abrir o dia inteiro. O que não é cultura italiana. Que não é. Você chegou 2 horas, 3 horas da tarde, o Tá restaurante fechado, está a fechado. cozinha fechou e acabou. Ah, não reservou? Dançou, não tem mesmo. Sabe? Então a nossa cultura é diferente nesse sentido. Nós somos mais empreendedores nesse sentido. Nós somos, puxa, vamos atender um pouco mais, vamos ficar aberto até mais tarde, vamos ter um restaurante no Shopping Guatemi que não para das 11h30 da manhã às 11 da noite, né? Então, a nossa cultura é de faturar mais. O italiano se faturou aquilo, está vivendo, tá bom. agosto ele fecha, vai para a praia, tá tudo certo. E para a gente finalizar agora, também não tomar muito seu tempo. Piselli na Itália. Eu nunca pensei nisso, né? Isso seria um sonho muito grande, né? Isso seria um sonho muito grande. Factível. Assim, nunca posso falar não, porque a minha vida sempre foi direcionada por Deus e sempre está na mão dele, e de vez em quando ele abre uma porta que eu nem imaginava, sabe? Eu me surpreendo. Mas como? Milagres acontecem, sabe? E acontecia assim. O Piselli Guatemi foi milagre. Você não acreditava, né? Não.
2014 e 15 era uma crise fedenta. Você tá louco administrando essa época. E aconteceu da melhor forma possível, que eu jamais imaginava. Está sendo um sucesso. Um sucesso, 10 anos estourou. 10 anos, 1,5 milhão de pessoas. Nossa. Enfim, na Itália, quem sabe um dia. E eu torço para um dia, quem sabe, no Piselli lá na Itália. Perché no? Salino, meu querido, eu te agradeço muito pela entrevista, por estar aqui nesse momento. E agora a gente vai degustar, gente, desse menu maravilhoso do Piselli Jardins. E eu convido todos a vocês a virem com a gente. Maravilhoso. Salino, obrigado, querido. Obrigado.